O rito da novilha vermelha é chamado de Hok na Torá. Mas o que seria Hok? Hok é um estatuto bíblico que é mal interpretado como uma lei destituída de razão. Superficialmente, sacrificar uma novilha de determinada cor parece bastante estranho e até primitivo. Urashi parece até concordar com esse sentimento de que um Hok é algo irracional. E ele diz, porque Satã e as nações do mundo zombam de Israel, dizendo, o que é este mandamento e que propósito ele tem? Portanto, a Torá usa o termo estatuto, Hok, e eu o decretei. Você não tem o direito de ponderar sobre ele. Comentário do Rashi sobre Números 19, verso 2. Uma simples leitura do comentário do Rashi implicaria em sequer pensar nesta lei. Mas devemos perceber que o plano de Deus está por trás de suas duas realidades, que é o mundo natural e a Torá. O seu universo revela sua glória na própria substância material, em seus projetos e principalmente na lei natural. Isso indica o desejo de Deus de compartilhar da sua sabedoria com seres que possam percebê-la. Todos os atos e criações de Deus contêm vastíssimo saber. E uma das suas criações mais surpreendentes é o intelecto humano. Portanto, sugerir que os hukim, os estatutos, carecem de qualquer lógica, nega este fundamento básico de que Deus permeia todas as coisas com o seu conhecimento. Antes de mais nada, é importante traçar a distinção entre mitzvah e hok. Mitzvah é uma lei a qual uma pessoa chegaria a perceber com o seu próprio pensamento, com o seu próprio intelecto, como assassinar e roubar, por exemplo. Porém, hok é uma lei a qual o intelecto do homem não chegaria sozinho, como, por exemplo, o uso do tefilim, o descanso do Shabat ou as leis de Kashrut. No entanto, isso não significa que essas leis não compartilhem da mesma inteligência de todas as outras leis. Hok se distingue de mitzvah apenas pelo fato de que o homem não teria concebido tal estrutura por mero esforço intelectual, o que não significa dizer que tais leis sejam desprovidas de grande sabedoria. Qual é, então, a razão por trás da novilha vermelha? Não se pode afirmar com certeza qual é o objetivo principal de qualquer mitzvah ou hok, só Deus sabe com certeza, mas nós podemos identificar seus benefícios. O que Urashi quer dizer com não ponderar sobre esta lei é que não se deve vê-la de forma negativa ou emocional, ou fazer com que a compreensão seja o fator determinante para que ela seja seguida. Mas certamente deve-se investigar com inteligência todas as leis e buscar suas ideias profundas, assim como se busca sabedoria na natureza. Isso porque, como veremos, um hok ou um estatuto tem razões, como todas as outras leis. Bom, entendemos facilmente que uma pessoa que fala mal ou degrada os outros, usando de Lashon Hará, estará, por exemplo, cometendo um crime. Portanto, é necessária uma ação corretiva aqui. Mas e quanto ao cumprimento da mitzvah de sepultar os mortos? Por que há uma proposta de aspergir cinzas de uma novilha vermelha sobre alguém que entrou em contato com o falecido? Ou seja, por que há uma mitzvah, por que uma mitzvah de sepultamento poderia exigir um ato corretivo? Além disso, por que os israelitas, quando no Egito, precisaram cumprir a ordem do Cordeiro Pascal, e foram obrigados a pintar as ombreiras e vergas das portas com o sangue do cordeiro? Nesses dois casos, houve uma reparação. Os judeus cumpriram a ordem de Deus, mas mesmo assim houve uma reparação. Um ato corretivo sugere a presença de alguma questão intrigante na mitzvah. Mas isso parece muito incoerente. Não achamos na Torá algum rito corretivo para quem ora, por exemplo, para quem recita uma bênção ou cumpre qualquer outra mitzvah. Não há nenhum processo corretivo para o cumprimento dessas mitzvot.
Uma mitzvah é algo construtivo, e o que é tão positivo não poderia exigir um remédio ou um adendo. No entanto, quem sepultava os mortos ou sacrificava o cordeiro pascal, que são mandamentos de Deus, de acordo com a Torá, precisavam fazer algum ato adicional, algum ato corretivo. É difícil entender a necessidade de remediar uma mitzvah. Porém, como sempre, a própria Torá nos ajuda na resposta a esse quase dilema. Ao sacrificar a novilha vermelha, a Torá ordena que o sacerdote jogasse em suas chamas um galho de cedro, um isopo e um cordão de lã vermelha. Eram coisas bem comuns. Ibn Ezra escreve: o cedro, o cedro, o isopo e o cordão vermelho de lã é igual ao caso do leproso do Metzorá. E ali eu sugiro um segredo, diz o Ibn Ezra, comentário sobre Números 19:6. Ibn Ezra está se referindo ao seu comentário sobre Levítico 14:4. Veja que o leproso, a casa leprosa e a contaminação pelo contato com os mortos estão relacionados. E eis que também são semelhantes à forma do êxodo egípcio. Assim como o ramo de cedro, a planta de isopo e o cordão de lã vermelha são corretivos para quem entrou em contato com uma pessoa morta, no caso da oferta da novilha vermelha, Levítico 14:4 ordena que o leproso também, cuja doença fora causada por Lashon Hará, língua má, também empenhe-se em uma prática corretiva, que inclui esses mesmos 3 itens. Em nenhum outro lugar da Torá nós encontramos esse tipo de ordem. É muito intrigante. Qual é a conexão entre a morte e o discurso do mal, por exemplo? Ibn Ezra faz menção de 3 situações que ele entende estarem em íntima conexão. 1. O ato de passar sangue do cordeiro nos umbrais das portas, quando da saída do Egito. 2. O sacrifício da novilha vermelha. E 3. O mau uso da língua, Lashon Hará. Todos os 3 casos tratam absolutamente de morte. A novilha vermelha remove a impureza ritual de quem havia entrado em contato com mortos. O Metzorá, o leproso, havia cometido um crime de assassinato de caráter. Os rabinos ensinam que falar mal das pessoas é como cometer assassinato. E o sangue do cordeiro salvou os primogênitos israelitas da praga, da última praga, da praga final no Egito. Em todos os 3 casos, há uma estreita ligação com a morte. O fato de que todos os 3 casos requerem algum remédio indica que, sem esse rito, o israelita seria deixado em condições inaceitáveis. Aquele que fala mal ou destrói os outros por meio do assassinato de caráter, ele não valoriza a vida, semelhante a quem assassina. Apenas em sua fantasia, por meio de palavras maldosas, ele pensa que acertou as coisas. Deus não aprova que uma pessoa dê vazão à sua agressão. Esse extremo requer algum tipo de correção. O falador mau é atingido pela lepra, que Arão diz ser como a morte, em Números 12, verso 12. O leproso deve também raspar a sua cabeça, sobrancelhas e todos os pelos. Por quê? A identidade de uma pessoa está muito ligada, vinculada à forma como ele usa seu cabelo, e a sua personalidade se expressa nas sobrancelhas. Seria difícil distinguir 2 pessoas sem pelos. Agora, quando o leproso é barbeado, ele não tem mais cabelo, como os bebês ao nascer, a sua identidade se perde em grande parte. Seu desprezo pela outra pessoa por meio do seu discurso maligno é curado por sua experiência de perda da sua própria identidade. Isso fica ainda mais claro quando se propõe que ele fique à parte da sociedade. No Egito, os israelitas pecaram por idolatria, de acordo com Ezequiel 20, versos 7 e 8. E muitas vezes sentiram-se tentados a servir outras divindades, que não o Deus de seus pais. Apegar-se à idolatria lhes traria a morte, e assim destruir e consumir a idolatria por meio do simbólico cordeiro de Pêssar e de seu sangue posto sobre as ombreiras das portas, seria o sinal evidente de que havia desprezo entre eles e pouco caso das falsas divindades,
Isso seria então algo certo e inequívoco. Nossa atitude em relação à morte é que está sendo aqui inquirida. No caso da novilha vermelha, o rito serve para despertar a consciência de que somos mortais e que a imortalidade é uma impossibilidade, uma inviabilidade física. Diante do contato com o morto, a pessoa é levada a ponderar sobre a fragilidade da vida. Os rabinos ensinam que o hisopo e o cedro, usados no ritual de purificação da novilha vermelha e do portador de Tzaraat, representam dois polos extremos de um espectro, o pequeno e o grande na vida mortal. Sforno ensina que o dano de viver nos extremos de qualquer espectro de atitude é expresso por meio dessas duas espécies e do fio de lã vermelha que representa o pecado. Uma pessoa muito corajosa pode ser também muito precipitada, temerária, e alguém muito covarde não poderá agir adequadamente no momento apropriado. Um avarento ou um perdulário, uma pessoa muito triste ou outra temerariamente exultante, qualquer extremo é impróprio. Esta é a lição. A morte é algo perturbador, mas não podemos negá-la. As cinzas da novilha vermelha nos lembram que a nossa vida física não é permanente. Todos nós voltamos ao pó e às cinzas. Precisamos desse lembrete quando entramos em contato com os mortos. O momento traumático em que tentamos, inadvertidamente, ocultar, esconder a nossa própria mortalidade. Também não podemos ignorar a vida de outra pessoa por meio de palavras más. Se o fizermos, teremos ido a outro extremo de outra pessoa, afinal, nós estamos prejudicando, degradando os outros para que nos elevemos. Portanto, raspar o cabelo, aqui na Torá, reduz a identidade temporariamente para ajudar o transgressor a recuperar o equilíbrio correto. Deus sinalizou a natureza pecaminosa dos extremos, usando plantas de diferentes tamanhos no ritual da purificação, incluindo com eles a lã vermelha, que significa extremos pecaminosos. Convém lembrarmos que, pela própria tradição bíblica, nós temos a cor vermelha como uma condição transgressora. E como sempre, a nossa mensagem final. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, contatos e redes sociais. E se você ainda não for inscrito, se inscreva, ative as notificações, que teremos mais conteúdo acerca da Torá e acerca dos sentidos mais sutis do texto da Lei Divina. Até o próximo estudo, então. Muito obrigado a todos e até lá.